Obrigado, Thiago, pela introdução. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral de resultados. Com esse trimestre, a gente traz uma novidade, a gente consolidou os calls de ativos reais numa mesma apresentação, no mesmo call. Isso é fruto de feedback de alguns cotistas que vinham questionando a quantidade de calls que a gente vinha fazendo, né? E a gente achou a ideia interessante, tem outras gestoras que já têm feito isso. A gente tem plena convicção que não vai perder qualidade de informação, a gente manteve praticamente todas as mesmas informações que as apresentações anteriores já continham, e a gente vai fazer aqui uma dinâmica similar, em que a gente faz um resumo na carta do gestor, na sequência traz alguns destaques do cenário macroeconômico, e na sequência começa uma sequência aí de 5, 6 slides para cada fundo, o que a gente entende ser suficiente para trazer todas as novidades de cada um deles no trimestre. Conforme praxe dos últimos trimestres, ao longo da apresentação, eu mesmo vou respondendo algumas perguntas aqui no chat, portanto, eu peço que vocês acompanhem ao chat ao longo da apresentação, e para aquelas que não forem respondidas pelo chat, eu e o time que vai nos acompanhar aqui na apresentação voltaremos ao final para responder cada uma delas, tá? Dando início à apresentação, a gente traz alguns destaques na carta do gestor. No primeiro bullet, quando a gente fala do cenário macroeconômico, foi um trimestre positivo do ponto de vista de atividade, que acabou culminando na revisão positiva para o PIB. A gente agora tem uma previsão de crescimento de PIB de 2,8% contra uma previsão anterior de 2%. Claro que não é um crescimento tão grande, mas para um país como o Brasil, está super em linha com bons anos do país, e, portanto, podemos dizer que, do ponto de vista de crescimento econômico, 2022 não será um ano ruim. Por outro lado, a gente mantém um sinal bastante atento, um sinal amarelo em relação à curva de juros e à própria questão da inflação. Tem bastante discussão acerca da PEC de transição. Como todos sabem, a gente teve a eleição do novo presidente algumas semanas atrás, e os primeiros sinais dessa possível PEC não foram tão positivos. Agora, aparentemente, o Congresso já tem demonstrado um pouco mais de preocupação com o tema e, naturalmente, tem falado dos valores um pouco mais factíveis, mas é um sinal de alerta, a despeito do Copom ter mantido os juros no mesmo patamar de 13,75 na última reunião. A gente mantém um ponto de atenção bastante grande, principalmente para a questão dos juros, que obviamente afeta bastante o mercado imobiliário e, portanto, também o mercado de fundos imobiliários. Também um sinal bastante atento aí à questão dos Estados Unidos, né, que segue num movimento de aumento de juros em função da inflação bastante elevada, a continuidade da guerra na Ucrânia, né, e os impactos que isso gera, principalmente o fornecimento de energia e a própria questão da inflação global, e, por fim, a desaceleração e a possível reabertura da economia chinesa. A gente tem acompanhado a questão dos casos de Covid na China, e, naturalmente, o fechamento da China acaba impactando não só a economia chinesa, como o resto do mundo. Portanto, um sinal bastante atento, não só ao Covid na China, mas também no Brasil. A gente teve aí o anúncio ontem da retomada do uso de máscaras de forma obrigatória nos aeroportos e nos aviões, né, nos voos, e, portanto, sinal aí de alerta para que a gente realmente não tenha impactos maiores, conforme a gente teve ao longo de toda a pandemia. Bom, na sequência a gente traz algumas perspectivas setoriais. Eu vou pincelar algumas informações de resumo, e aí, obviamente, ao longo da apresentação de cada um dos fundos, a gente vai dar bastante destaque aos principais dados, tá? Em relação ao setor de shoppings, foi um trimestre mais uma vez positivo, assim como vem sendo os últimos, né? A gente teve um aumento médio, conforme o índice Cielo de varejo, de quase 11% nas vendas em relação a 2019, ou seja, em relação ao período já pré-pandemia. E o shopping continua sendo destaque em relação às vendas do varejo de rua, em relação às vendas do varejo ex-shopping, né? A gente, pelo ticket médio apurado, a gente teve um ticket médio de R$ 123 em shopping, contra 87 de lojas de rua, que continua demonstrando a resiliência do setor e, definitivamente, o hábito de consumo do brasileiro, que segue sendo frequentar os shoppings. Mais uma vez, os shoppings, desde antes da pandemia, mas isso se intensificou na pandemia, vem reforçando muito o mix de lojas para ser cada vez mais um ambiente de convivência, de conveniência,
de serviços, de alimentação, de lazer, e, naturalmente, isso é um legado positivo. Os shoppings têm um mix cada vez mais completo, cada vez mais atento às demandas dos consumidores, além da intensificação da quantidade de promoção, né, de ações para atrair público e, obviamente, a possibilidade de cobrar mais aluguel dos lojistas a partir da redução do custo condominial, sendo esse um legado bastante positivo da pandemia. Tá? A gente vai trazer, obviamente, bastante dados aí do fundo ao longo da apresentação. No setor de hotéis, também um trimestre muito positivo, surpreendentemente positivo. A gente não esperava um trimestre tão positivo, para ser bastante transparente. A gente teve um RevPAR de quase R$230, a gente vai ver na curva, quando a gente apresentar o gráfico da evolução, que foi um RevPAR bastante elevado. A gente teve uma ocupação no nível do fundo acima de 60%, uma ocupação bastante próxima daquela que a gente tinha em 2019, pré-pandemia, e, obviamente, com um ADR, né, uma tarifa média acima do que a gente tinha em 2019, culminando com um RevPAR, que nada mais é o RevPAR, é uma multiplicação da ADR pela taxa de ocupação acima do que a gente tinha em 2019. Tá? Então, a gente está bastante contente com o resultado, apesar das dificuldades que o fundo ainda tem em função do custo da dívida, né, em função do carrego da cota sênior, mas a gente vem conseguindo minimamente distribuir um resultado bastante satisfatório para a cota sênior e evitando, por consequência, que o saldo devedor da cota sênior continue aumentando. No último mês, a gente pagou R$ 1,60 por cota sênior, o que foi um resultado bastante positivo, motivo pelo qual a gente vem evitando, com isso, que esse saldo continue crescendo. A gente divulgou um fato relevante no dia 30/9, que inclusive é a pergunta da Liane aqui no chat, em que a gente está em tratativas com um grande investidor institucional para fazer a subscrição de cotas ordinárias em montante igual ou superior ao necessário para quitar a cota sênior. Essa negociação ainda está em andamento. A atualização é que eles estão fazendo a diligência completa dos 14 hotéis do fundo. Essa diligência já está na reta final. Eu diria que, no mais tardar na semana que vem, a gente vai ser capaz de concluir essa diligência e, naturalmente, vai divulgar ao mercado eventuais evoluções logo no início de dezembro, que, em sendo a continuidade da negociação, vai culminar com a convocação de uma assembleia para deliberar sobre essa próxima emissão de cotas e, naturalmente, seguir em frente com a emissão de cotas na sequência. Tá? Se tudo der certo, a gente, em função da diligência mais demorada do que o previsto, a gente imagina fazer essa convocação ainda em dezembro, mas a conclusão da operação seria ao longo do mês de janeiro. Tá? Então, essa é a previsão mais atual, sendo certo que nos próximos 15 a 20 dias a gente deve comunicar ao mercado sobre a conclusão dessa diligência e os próximos passos. Tá? Sobre o setor de galpões logísticos e industriais, a gente teve um trimestre muito parecido com o anterior, um trimestre que demonstrou bastante resiliência. A gente indicou algumas novas locações que culminaram com a redução da vacância em ambos os fundos, tanto o XPlog como o XP Industrial. A gente vai trazer detalhes sobre isso ao longo da apresentação. A gente percebeu, naturalmente, um arrefecimento do crescimento do e-commerce na indústria, nas vendas do varejo como um todo, nos últimos 2 ou 3 trimestres. Né, a gente teve um crescimento muito robusto em 2020 e 2021, muito como consequência da pandemia, em que todo mundo se viu obrigado a comprar pela internet. Naturalmente, as vendas do e-commerce cresceram muito fortemente. Essas vendas continuam crescendo, mas continuam crescendo num ritmo mais lento do que aquele que a gente viu em 2021. Portanto, são 2 fundos que têm demonstrado alguma resiliência. Naturalmente, a situação do XPIN, ela demonstra e exige um pouco mais de cuidado. A gente tem uma vacância ainda incômoda no fundo, mas a perspectiva é positiva. A gente tem assinado alguns contratos, tem mais alguns contratos também em negociação, pelo menos 2 ou 3 contratos em negociação, de modo que a gente continua com uma previsão positiva e uma previsão de redução da vacância nos próximos 2 ou 3 trimestres. Então, a despeito das dificuldades que a pandemia trouxe para o XPIN ao longo da pandemia, a gente está com uma previsão
positiva, lembrando, né, o fundo sofreu mais do que o XPlog na pandemia, muito em função, número um, de contratos majoritariamente típicos e com menos barreiras de saída do que o XPlog, isso já foi falado em calls passados, e número dois, né, em função de serem inquilinos muitas vezes gringos, né, com atuação internacional, que tomaram a decisão ao longo da pandemia de devolver as suas áreas por uma decisão estratégica de sair do Brasil, e, portanto, isso afetou mais o XPIN do que o XPlog, mas, como eu falei, a perspectiva é positiva com base na demanda comercial que a gente vem recebendo. Por fim, o setor de lajes corporativas, a gente já vem comentando a situação, não adianta a gente ser leviano aqui, não adianta a gente passar uma impressão errada em relação àquela que a gente tem enxergado, a gente continua vendo uma situação ainda delicada, com nível de absorção relativamente baixo, a vacância do fundo continua elevada, uma situação absolutamente incômoda, que é o que mais nos preocupa aqui no nível da gestão dos fundos. Temos aí uma negociação bastante avançada para a alocação de 3 lajes no Faria Lima Plaza, que a gente espera que seja concluída nas próximas 2 a 3 semanas, e então logo concluída, obviamente, a gente comunicará ao mercado, ainda uma negociação do contrato, mas a gente está bem animado com a possibilidade. E, por fim, talvez o fato mais importante aqui no fundo no último trimestre, no dia 11/11, na verdade já no início do 4º trimestre, né, como um evento subsequente ao término do trimestre, a gente anunciou um fato relevante, mencionando ainda de forma embrionária uma negociação, tratativas em andamento com o investidor para venda parcial de participação em alguns ativos nossos. A gente vai descrever isso ao longo da apresentação, tá? A gente vai trazer aqui o nome dos ativos, mas a mensagem que a gente quer passar aqui é que a gente entende que o fundo está bastante alavancado, e o mandatório para nós hoje é reduzir essa alavancagem. A gente precisa pagar o saldo devido para a HSI decorrente da aquisição do Faria Lima Plaza, bem como a gente gostaria de reduzir a quantidade de CRIs que a gente tem no fundo. Portanto, com esse evento de liquidez, que seria de alguma coisa entre 200 e 220 milhões, a gente usará 100% dos recursos para reduzir a alavancagem e reforçar a posição de caixa do fundo. Tá? A gente vai trazer, obviamente, mais detalhes disso ao longo da apresentação, bem como responder as perguntas que a gente possa responder, lembrando que, em função do acordo de confidencialidade com o investidor, a gente não pode ainda dar tantos detalhes, mas a intenção é já dar visibilidade ao mercado que a gestora está trabalhando no evento de liquidez para que a gente possa reduzir a alavancagem nos próximos 45 a 60 dias. Bom, dando continuidade à apresentação, a gente traz aqui um slide novo, em que a gente basicamente fala da XP Asset, um slide que eu não vou gastar muito tempo. Basicamente, a XP Asset tem hoje 152 bilhões sob gestão, dividido em 13 estratégias, são mais de 3 milhões de cotistas, e a gente tem ali na mandala, né, tem a pizza do imobiliário, a fatia em que a gente tem aí quase, fechou o trimestre, na verdade, em 30/9, com quase 11 bi sob gestão. Bom, eu vou passar a palavra para o Lucas, que vai dar continuidade à apresentação falando do cenário macroeconômico, e nesse interim eu vou responder as perguntas aqui no chat. Lembrando que eventuais perguntas não respondidas no chat, eu volto aqui ao final da apresentação para responder. Obrigado. Obrigado, Carrasco. Bom dia a todos. Agradeço a participação. Dando sequência no cenário macro, a gente traz o PIB, como o Carrasco já comentou, é uma variação positiva de 2,8%. A gente teve uma melhora importante em relação ao apresentado no último trimestre. A gente vai ver nos próximos slides alguns sinais de desaceleração, mas 2022 tem uma previsão importante de crescimento dentro de um ano ainda bastante conturbado, com tanto a nível interno, doméstico, quanto no exterior, com a questão de guerra e também toda a questão inflacionária que hoje afeta globalmente as economias. Em relação à meta Selic, ela segue em 13,75%, ela foi mantida, e essa manutenção tem muita relação ainda com questões fiscais dentro do Brasil. Como a gente sabe, tivemos desonerações, então o Banco Central e principalmente o Copom tem tido um comportamento conservador em relação a isso.
para esperar realmente um pouco mais de sinais. A gente vai ver que a inflação já tem um sinal positivo nesse sentido, mas também para ver como que vai ser o nível de atividade aqui e também externo, já que o Brasil depende bastante de exportação, principalmente no setor agro. No próximo slide, a gente traz a pesquisa industrial mensal. Apesar desse crescimento, apesar da queda em agosto, né, a gente tinha visto uma subida em julho, a gente viu que setembro também teve queda, então aqui é justamente um sinal de desaceleração. Isso tem muita relação, e a gente vai mostrar também como que o empresário está olhando, a gente vai ver alguma correlação nesse sentido, e a questão é justamente no preço e no custo dos insumos. A gente ainda não conseguiu um reequilíbrio das cadeias, essa pressão global ainda em relação à inflação também acaba afetando fortemente, e a gente percebe uma indústria mais cautelosa, principalmente agora nos últimos meses do ano. Tá? E a gente, claro, teve processo também eleitoral, então, de alguma maneira, esse planejamento ele foi segurado e possivelmente para poder estudar um pouco melhor o cenário macro nos próximos meses. E aí, complementando, então, o índice de confiança empresarial, a gente teve, em setembro, um avanço, mas já observou em outubro uma queda, e aí tem também uma relação em relação a essas expectativas nos próximos meses. Claro que até que se defina qual vai ser a equipe econômica, quais serão as diretrizes, é esperado, de fato, que esse indicador ele se mantenha neutro ou até em tendência baixista. E aí, em relação a setembro, o detalhe que eu gostaria de linkar é isso. A indústria, apesar de ter em setembro crescido, a indústria recuou, foi o único segmento em setembro que recuou. Então, justamente nessa tendência de maior conservadorismo e precaução, né? A gente hoje, a nível industrial, a gente está um pouco abaixo do período pré-pandemia, então é importante aí um reequilíbrio fiscal, uma diretriz mais clara ao mercado para que a gente possa ver esses indicadores melhorando novamente. Dando sequência no próximo slide, a gente traz a inflação. Tivemos o terceiro mês seguido, em setembro, de deflação, então, de fato, correlacionado com a questão da atividade econômica que começou a se reduzir, né? E a expectativa é de um fechamento de 5,8% para IPCA e 6,3% para IGPM. Então, aqui, entre esses dois indexadores que são importantes nos fundos para os contratos, principalmente, mas também afetam custos e competitividade, por exemplo, dos condomínios, onde a gente tem o custo tanto da vacância, mas quanto o custo também de ocupação dos usuários. Então, isso é bastante importante de ser monitorado, também a nível de shoppings e contratos de locação. E aqui a gente vê, pelo menos, um maior equilíbrio entre os dois indexadores, acabando aquela questão mais forte do dólar. Pelo menos agora, no curto prazo, não se vislumbra aquele desequilíbrio visto em 2020 e 2021. A gente segue monitorando, nosso time da Asset de macro acredita que para 2023 a inflação deva girar aí em torno de 5%. Isso se mantendo, a gente tem uma expectativa positiva de que a Selic volte, então, a recuar, porque, de fato, significa uma inflação mais estabilizada, mais próxima ao centro da meta. E, por fim, em relação ao cenário macro, a gente traz o CAGED, novamente, geração positiva de vagas, isso é super importante, a gente mantém esse patamar, embora mais discreto, e até agora, em 2022, considerando o acumulado de setembro, foram geradas um pouco mais de 2 milhões de vagas aqui, o que é super importante, também acaba contribuindo para a questão da produtividade e dessa variação positiva do PIB. Eu finalizo aqui o cenário macro, passo a palavra para o Felipe Teatino. Bom dia a todos, obrigado Paraviso, obrigado Carrasco pela introdução. Bom, a gente começa falando aqui do XPMOLs. A gente teve destaques, o XPMOL segue sendo um protagonista dessa indústria de shoppings. A gente teve números muito fortes aqui no trimestre relacionados a same-store sales, same-store rent também, né? Tivemos o same-store sales de 11%, same-store rent de 18,8%. As vendas por metro quadrado seguem em número muito forte, tivemos 1.397 aqui nesse trimestre,
uma taxa de ocupação muito saudável também, a gente compara aí com outros fundos de shoppings, com empresas listadas, a gente vê que os indicadores operacionais do XP Malls são sempre no nível mais alto dessa indústria, então a gente realmente consegue ver que a qualidade do portfólio ela é muito evidente por meio desses indicadores operacionais, né? Uma taxa de ocupação de 96%, uma inadimplência líquida de 0,3%, fruto de muita recuperação de inadimplência gerada ao longo dessa pandemia e descontos de 2,5%. A gente está numa queda muito grande da concessão de descontos nesse setor, mas ainda temos algum nível de desconto concentrado em operações, principalmente cinema, lazer, entretenimento, que de alguma forma ainda estão sofrendo com algum tipo de efeito de pandemia, mas a gente já vê esse indicador de desconto também caminhando para níveis que a gente tinha pré-pandemia. E o XP Malls chegou aí a mais de 140 mil metros quadrados de ABL no seu portfólio consolidado, né, considerando as suas participações em cada ativo. A nossa última aquisição foi de 9,05% do Shopping da Bahia em fevereiro, e a gente espera encerrar o ano com mais novidades para os nossos investidores. Podemos passar aqui? Aqui, só para trazer alguns destaques que a gente teve nesse trimestre, a gente está ainda no período de uma oferta de cotas, a gente está tentando uma captação de 250 milhões, que tem uma destinação de recursos que, na nossa visão, endereça as principais necessidades do XP Malls, os principais desafios que o fundo tem. Então, a gente está falando aqui de um pré-pagamento parcial de dívidas. A gente está falando também de um investimento nas expansões do Catarina Fashion Outlet e do Shopping Cidade Jardim, que são expansões extremamente rentáveis, com taxas de retorno muito altas. Quem acompanha o material mensal do fundo vê que a gente tem trazido algumas novidades sobre essas expansões mensalmente. A gente também faz mais uma aquisição de um shopping, tudo mais constante, a gente espera que consiga concluir essa aquisição do Campinas Shopping ainda esse ano, que é um shopping relevante, dominante na sua respectiva área de influência dentro de Campinas, um shopping de muito fluxo, um shopping muito maduro também. E acho que o resumo dessa oferta definitivamente é uma melhoria da nossa estrutura de capital, com uma diminuição do nosso índice de alavancagem, que acredito que torna aí o XP Malls ainda mais saudável para os próximos anos. Como eu comentei, a gente está falando aqui do Campinas Shopping, a gente está, nesse momento, fechando os últimos detalhes da negociação. A gente acredita que, ao longo das próximas 2 ou 3 semanas, a gente possa trazer uma novidade bem interessante aqui com a conclusão dessa aquisição para os nossos investidores. Podemos passar? Aqui a gente fala um pouco dos nossos indicadores operacionais, como eu comentei mais cedo, o XP Malls mostrando níveis de indicadores muito fortes. A gente vê que a gente consegue quase estar no meio do caminho entre esse cluster de shoppings BR Malls e Allianz e um cluster um pouco mais premium de Multiplan em Guatemi. Os nossos indicadores eles parecem bem nesse meio do caminho. Então, a gente teve um same-store sales de 11% no trimestre, same-store rent de quase 19%, uma venda por metro quadrado de quase R$1.400, que é uma venda muito saudável, quase nas máximas, né? Perdendo ali ainda para números de 2019, 2020, mas chegando muito próximo a isso. Uma inadimplência líquida muito saudável, de 0,3%, de novo, fruto de muita recuperação de inadimplência que a gente tem feito. Provavelmente teremos números de inadimplência ainda bem baixos, quem sabe até negativos, no 4º trimestre ou no 1º trimestre do ano que vem, não só no XP Malls, como em grande parte da indústria. Isso deve ser uma verdade. E aqui também, do lado dos descontos, a gente deve ver esse indicador trabalhando aí nesse nível próximo ou até abaixo de 2%, ao longo dos próximos trimestres.
Aqui do lado do resultado financeiro, acho que o que vale a pena a gente mencionar é, primeiro, que a gente tem conseguido manter um nível de distribuição muito saudável, melhorando as médias históricas do fundo, e eu diria que mais do que isso, mais do que uma distribuição mensal muito saudável, a gente tem conseguido acumular muito resultado não distribuído, né? Eu diria que esse talvez é uma das melhores surpresas que a gente teve com esse ano. É um ano que está surpreendendo a gente bastante positivamente, o setor inteiro, né? A gente diria. A gente teve um segundo trimestre muito forte e um terceiro trimestre que continuou nessa toada. E lembrando que o XPMOLs voltou a pagar uma despesa financeira agora em agosto, né? A gente passou quase 2 anos sem ter despesa financeira em função de uma carência que a gente teve do nosso endividamento em função da pandemia, mas a partir de agosto a gente voltou a fazer esse pagamento mensal do CRI de 2018, que a gente tomou lá em 2018 para poder comprar o portfólio JHSF. Quem acompanha o fundo lembra bem disso. E desde agosto a gente já tem pago essa despesa financeira e ainda assim tem conseguido aumentar a distribuição mensal do fundo e continuar acumulando resultado não distribuído. Então, eu diria que isso confirma a força do portfólio, a pujança que a gente vê aqui no nosso setor. E a gente finalmente recebeu a última parcela da venda do Parque Shopping Belém, foi agora em outubro, já na virada do 4º trimestre. Com isso, a gente encerrou o nosso recebimento, né, dessa venda. Foi uma venda muito saudável, a primeira venda do fundo. E, de novo, a gente espera que, ao longo dos próximos anos, a gente tenha outras novidades do lado da reciclagem de portfólio, né? A gente é investidor de shopping, nós somos investidores de longo prazo, o setor de shoppings é um setor de longo prazo, mas a gente sabe que, além disso, nós somos gestores de uma carteira imobiliária e gerar ganho de capital, gerar uma reciclagem de capital com um ganho de capital para o nosso investidor é sempre o nosso objetivo e a gente espera trazer novas notícias sobre isso ao longo dos próximos trimestres e próximos anos. E aqui, só para concluir, a gente sabe que o setor de shoppings acabou sofrendo um pouco comparado ao IFIX como um todo, desde o início da pandemia, mas a gente está quase ali encostando no IFIX de novo. A gente deve retomar essa dianteira do IFIX ao longo dos próximos meses, trimestre. A gente segue com uma concentração bem grande de investidores institucionais no nosso portfólio, na nossa base de cotistas. Com a conclusão dessa oferta que a gente está fazendo agora, isso vai aumentar ainda mais. A gente tem uma participação muito relevante de investidores institucionais nessa oferta atual. A gente chegou ao auge da nossa quantidade de cotistas. O XPMOLs já foi o fundo com a maior quantidade de cotistas e o mais líquido da B3 em 2019. Com toda essa queda do setor de shoppings, a gente acabou perdendo um pouco desse protagonismo, mas sem dúvida nenhuma, dentro do setor de fundos imobiliários de shoppings, o XPMOL segue com a sua dianteira bem relevante. O fundo teve aqui um trimestre em que a gente encerrou com uma cota de quase R$104 e um retorno bem relevante. E a gente traz só o nosso breakdown do endividamento, a gente tem ali um pouco mais de R$850 milhões de endividamento. Lembrando que grande parte dessa oferta de cotas atual tem o objetivo de pré-pagar uma parte dessa dívida. Então, a gente já voltou a amortizar essas dívidas efetivamente, parte delas em agosto desse ano, e com o pré-pagamento que a gente vai fazer, a gente vai diminuir ainda mais esse endividamento, melhorar ainda mais a estrutura de capital do fundo e diminuir a alavancagem do fundo, né? Então, a gente espera que isso abra caminho para um 2023 muito, muito robusto no setor inteiro, mas olhando aqui para o nosso micro mundo de XPMOLs, a gente acredita que a gente tem toda a condição de ter um 2023 muito saudável. É isso, eu devolvo a palavra para o Paraviso. Obrigado, Teati. Dando sequência, a gente entra agora no XP Hotéis. Como já destacado pelo Carrassi, a gente teve um terceiro trimestre muito forte, um aumento de quase 11% em relação ao segundo trimestre de 2022.
a gente consegue ver aí um RevPAR de 229,59, é um RevPAR histórico, tá? Uma marca muito forte, e esse é um dos principais indicadores da indústria hoteleira. Então, isso mostra a força do portfólio nesse pós-pandemia, um portfólio que sempre foi muito forte, ele sofreu muito na pandemia também, em contrapartida, mas agora encontra aí uma retomada importante que culminou aí em resultados expressivos que a gente vai ver na sequência. Nível de ocupação em 63%, diária média de 366, então uma diária média também bastante robusta, distribuição por quarto e margem EBITDA ainda impactados pela questão de devolução dos adiantamentos do Puma, e vale mencionar que em setembro, vocês podem observar no relatório, na CVM, no relatório gerencial, a gente já recuperou o nível de margem, vou comentar mais à frente, para dar um pouco desse contexto. Então, de fato, foi um terceiro trimestre muito positivo, e o que a gente fica muito satisfeito é que é uma combinação, né? A questão de ter segurado a diária média, a questão de ter diminuído também o nível de custo recorrente dos ativos, isso acaba contribuindo na margem. Então, uma vez que a receita responda, que seria o nível de ocupação, a gente já consegue ver resultados diretamente no portfólio e em cada ativo. Tá. Dando sequência, a gente traz os indicadores operacionais. Então, no terceiro trimestre, 230 de RevPAR no portfólio, então, sensivelmente acima do trimestre anterior, de 2021, inclusive, mostrando aí o grande delta, 2021 com bastante impacto ainda de pandemia, e esse nível de RevPAR de 230, ele já flutua próximo aos níveis de pré-pandemia, a gente começa a subir, inclusive nos próximos meses. 230 já é histórico, inclusive a gente bate vários meses pré-pandemia. Tá? Taxa de ocupação em 63%, a gente vê bastante espaço ainda em relação a 2023, lembrando, a gente teve aí janeiro e fevereiro de 2022 muito ruins, com efeito da Ômicron, que era uma variante relativamente nova naquele período, então a gente viu mesmo a indústria hoteleira começar a reagir a partir de março, mas com mais força em abril. Então a gente perdeu, entre aspas, alguns meses, então a gente tem realmente uma expectativa ainda mais positiva para 2023. Nível de receita do fundo, a gente começa a ver uma distribuição no portfólio. O portfólio da região sul, ele acabou ficando praticamente sozinho durante o período de pandemia, porque a gente teve que fazer primeiras devoluções dos adiantamentos nas operações hoteleiras de São Paulo, onde a gente tem 100% e também 50% de participação, enquanto no sul a gente tem participações minoritárias. Então lá a gente conseguiu ter ainda um nível de distribuição que ajudou no fluxo de caixa do fundo, e agora a gente começa a ver um maior equilíbrio, mas ainda impactado pelas devoluções de adiantamento. A gente espera já no próximo trimestre que a concentração em Puma e Expo seja bastante relevante, em combinação com Paraíso, aí, deve chegar aí próximo dos seus 70%, 65% em relação à receita total do fundo. Então, voltando àquele equilíbrio esperado do portfólio no período pré-pandemia. Diária média 366 no fechamento, a gente vem segurando, então já comentei, essa foi uma estratégia que a gente hoje olha como vencedora. Tá? A indústria, no geral, também seguiu, mas a gente viu penalizações em ativos de outros players que acabaram sendo agressivos demais na diária média, no desespero da retomada da ocupação, e agora possuem e demonstram dificuldade de recuperar. Então, esse equilíbrio entre ocupação e diária média é o que a gente tem buscado junto também com os operadores. Distribuição por quarto ainda impactada, a gente vai ver uma melhora nos próximos meses, assim como a margem de distribuição. E aí, para comentar, a gente vê uma margem no relatório de setembro, do mês de setembro, por exemplo, de 33%. Aqui, o trimestral ainda está impactado, porque a gente teve os meses de julho e agosto puxados com as devoluções de adiantamento. Então, esse resultado de setembro também é muito expressivo para a gente trazer aqui como parte aí da recuperação do portfólio. No próximo slide, a gente traz o resultado do fundo, basicamente a evolução do nível de receitas diretamente com as receitas de locação dos ativos. A gente recebe uma alocação baseada no NOI, então, com a volta do Puma, também do Ibis Paraíso,
e também do Expo, que é o Barra Funda. A gente já viu um crescimento muito forte no terceiro trimestre de 2022 e esperamos aí essa continuidade de resultado, considerando ainda que o terceiro trimestre foi impactado pela devolução de adiantamentos. E aí a gente vê um acumulado de distribuição na cota sênior de R$ 2,69, então uma distribuição já bastante robusta, e no último mês declaramos aí R$ 1,60 por cota sênior, também dentro desse processo, e seguindo, claro, o regulamento, que devido aí às alterações também do final de 2020, nos obriga a priorizar primeiro a amortização da cota sênior até que ela consiga limpar, digamos assim, todo o acrú acumulado desde o início da pandemia. Tá? Características das classes, a gente deixa aqui na apresentação, sempre importante leitura do regulamento, ainda mais um fundo com diferentes classes, e fiquem à vontade depois para verificar com mais detalhes. No próximo slide, a gente traz a evolução da cota. Então, uma variação patrimonial de menos 35% no histórico, claro, dentro de uma foto mais conservadora na avaliação patrimonial. A gente tinha muita incerteza ainda em 2021, durante até o período de elaboração desses relatórios. A própria Colliers, que é a terceira independente que fez a análise, também tinha ainda uma visão mais conservadora, e isso acabou impactando a cota patrimonial, mas obviamente é uma foto com a retomada dos números e das diretrizes em cada operação em relação à capacidade de performance. A gente espera que haja uma melhora sensível em relação a essa valorização e valoração do patrimônio. Em relação ao retorno total, obviamente o secundário sente muito, a gente olha a cota ordinária como a cota base do fundo, justamente aí pelo período de não distribuição de rendimentos, e a gente vai ver mais à frente e mais alguns detalhes para destacar para vocês aqui mesmo. Isso tem relação também com a nossa iniciativa de buscar uma oferta, justamente para que a gente possa reequilibrar o fundo, e também a cota ordinária, que é a cota base, possa voltar a ter uma distribuição de rendimentos. Então, isso, obviamente, se reflete dentro da prioridade do time de gestão. Em relação à composição do saldo patrimonial da cota sênior, então ela vem acumulando, vocês conseguem ver a renda base e a renda extra, que hoje é CDI mais 5%. Então a gente vê esse acrú justamente porque a gente passou aí no período de pandemia, por exemplo, com suspensão de 13 de 14 operações. Então foi um período muito drástico na indústria hoteleira, não só nela, né? Claro, mas isso se refletiu diretamente aí na acumulação desse saldo devedor, tá bom? Em relação ao perfil, praticamente nenhuma mudança, perfil de investidor. Em relação à cota sênior, aqui, mais algumas características do regulamento, a gente também traz bastante detalhes na apresentação mensal. Por fim, em relação à diversificação do portfólio, a gente segue dentro do mesmo padrão, sem qualquer alteração em relação aos últimos trimestres. Dando sequência agora no XP-Log, a gente traz aí um terceiro trimestre de vários eventos, tá? Foi um trimestre muito intenso no fundo. Tivemos a venda do Galpão Frio via NE Logística, um fundo que o XP-Log detém 100% as cotas. O ganho de capital muito expressivo, ele vai ser reconhecido ao longo dos próximos semestres, e já reflete, inclusive, no aumento de rendimentos do fundo. A gente vai comentar um pouco mais à frente. Em relação ao fato relevante de 2/9, a gente concluiu a operação de securitização, então, para destinar recursos para a continuidade de obras. A gente tem a expansão da Leroy, a expansão e o especulativo Extrema, o WT Extrema, um especulativo muito relevante. A gente já entregou, inclusive aqui nesse mesmo slide, a gente traz a conclusão da entrega da primeira fase, já 100% locada, e, obviamente, a gente já trabalha a locação das demais fases para que a gente consiga o mesmo êxito.
Também, como parte da destinação dos recursos aí, da captação do CRI, a gente fez a aquisição da expansão SBP, então já é um ativo, a gente já tinha um ativo principal bem consolidado no fundo, e agora compramos também a expansão dentro de uma localização logística também muito interessante. A gente já compra esse ativo finalizado e com uma ocupação de 57%. Tá. Em relação aos indicadores, vacância física em 7,8%, então, importante destacar aí a redução ao longo dos últimos meses, vacância financeira em 6,8% e inadimplência em 0,2%. A gente tem eventos esporádicos de inadimplência, geralmente pedidos de deslocamento, a gente trabalha, discute e vai conciliando para que a gente também consiga ter aí uma boa relação, mas são poucos locatários, pouquíssimos mesmo, e também de rápida resolução. No próximo slide, a gente traz a evolução do resultado. Então, concentro aqui na questão do resultado por cota. A gente vem distribuindo com incrementos ao longo do tempo, chegamos a 0,74, numa média de 0,73 no terceiro trimestre, já com reflexos do ganho de capital mencionado. A gente tem também combinações de correção monetária, tem contratos atípicos muito robustos no fundo, que contribuem também para essa questão incremental. Tá? No próximo slide, a gente traz a evolução da cota, 42% de retorno, então um pouco acima do IFIX. A gente viu aí uma variação ao longo do tempo. Obviamente, a gente vê um mercado ainda imobiliário um pouco mais sensível, inclusive com muito ruído, então isso faz a cota oscilar. A gente vê, às vezes, a cota no secundário pegando tração e, de repente, uma notícia macro, às vezes até desvinculada, impacta bastante, mas ainda, no geral, com um bom nível de distribuição, a gente consegue se manter acima do IFIX no mesmo período, desde o IPO. Volume diário, tivemos um aumento de 19,5% em relação ao trimestre anterior, com uma certa queda em setembro, a gente observou no relatório mensal, e em relação ao valor de mercado da cota, fechamos com R$ 109,87, um pouco abaixo do patrimonial. Em relação à diversificação, acho que esses detalhes, também os detalhes dos imóveis, podem ser observados no relatório mensal. Aqui, um maior destaque em termos de diferença é, de fato, a questão do contas a pagar. A gente traz mais detalhes do CRI emitido. A gente já tinha contas a pagar da compra do CD Unilever via NE Logistic FII, e aqui a gente traz as duas séries do CRI 68. A gente teve as últimas integralizações em novembro, numa emissão total de principal de 180 milhões, então, ao longo do tempo, a gente sempre trará aqui essa tabela atualizada e essas quebras. Entramos agora no XP Industrial. Então, o Carrasco já pontuou os detalhes desse segmento, um segmento mais sensível, tá, ao nível de atividade. Então, indicadores de atividade econômica, a gente vê diretamente uma sensibilidade aqui das indústrias em relação ao nível de produção e, consequentemente, em relação ao nível de ocupação de áreas. Tá? Em 18/8, a gente publicou aí a avaliação da Colliers. As DFs já estão publicadas na CVM, podem ser consultadas. Lá tem todos os detalhes da performance do fundo nos últimos 12 meses e também todos os detalhes das PPIs e avaliações. Tá? Em agosto de 2022, a Qualimp formalizou o termo de vistoria de entrega do edifício B. Então, com essa entrada, que foi um edifício também de apoio, ela consegue ampliar e melhorar ali a organização. Não é uma área tão robusta, tão grande, mas importante para essa locatária que ocupa uma área muito relevante para o fundo. Tá? E em 13/10, a Ciola celebrou um contrato de locação. A gente fechou o trimestre anterior com aproximadamente 16,9% de vacância, fechamos o terceiro trimestre com 15,9%, e a gente vem observando aí sinais dentro do processo de prospecção, maior procura. Então, a gente espera realmente
que a gente possa reverter o quanto antes esse cenário de vacância que nos incomoda bastante, como o Carrasco comentou. Nível de inadimplência zero, a gente tem uma ótima relação com os locatários, e vezes quando acontece algum evento, eles são tratados também rapidamente. No próximo slide, a gente tem a evolução do resultado, aqui uma sensibilidade positiva, principalmente de correções monetárias, a gente teve julho e agosto com correções importantes dentro do fundo, impactando também na geração de resultado, e isso tem possibilitado também incrementos na distribuição ao longo do tempo. Dando sequência, no próximo slide, a gente tem a variação histórica da cota. Então, aqui a gente tem uma sensibilidade grande do secundário, a gente, né, a nossa inferência, principalmente por essa questão da vacância, então de fato um foco nosso, e o setor também é um setor de maior desconfiança, justamente pela questão da atividade. Se a atividade estiver intensa, é um setor que responde muito rapidamente, mas o contrário também é bem observado, e a nossa expectativa é que a gente possa ver aí um cenário macro melhorando, um cenário fiscal mais claro também para os próximos meses. Em relação ao volume, tivemos uma variação muito discreta em relação ao trimestre anterior, e o valor da cota fechou em R$ 82,90, cerca de 13,3% acima do valor da cota de fechamento do segundo trimestre, tá? Cota de fechamento de mercado. Base de cotistas muito similar, com 20% de institucional, é uma participação relevante de institucional, mas a gente vê uma pulverização maior ao longo do tempo nesse fundo. Dando sequência, já o detalhamento do portfólio, aqui a gente não vai entrar em detalhes, mensalmente a gente divulga essas informações. Aqui, percentual de receita do fundo distribuído em diferentes locatários, uma concentração maior da Centauro, um locatário bastante relevante, que inclusive se utilizou bastante do e-commerce dentro do nosso CD, do nosso galpão, então isso foi também importante dentro do período da pandemia, e como já reforçado, essa diversificação de locatários e de segmentos também de atividade foi muito importante para a manutenção e equilíbrio da renda. Tá? E, por fim, a gente traz alguns detalhes de contas a pagar também, os CRIs, essas informações a gente publica mensalmente no relatório gerencial na CVM. Entrando agora no XP Properties, é importante a gente passar pelos detalhes aqui de highlights. Primeiro, tivemos aí um dividend yield anualizado de 8,2% no trimestre, considerando uma cota de R$ 45,90. Em 9/8, o fundo realizou a assinatura do termo de fechamento para recebimento efetivo do Faria Lima Plaza na parte de societária, né? A gente já tinha tido a finalização de obras no final ali de 2021, e em 2022, em agosto, a gente concluiu a parte jurídica, então, de fato, trazendo a propriedade, não só os direitos que a gente já detinha, mas trazendo a propriedade, de fato, para a estrutura do fundo, e isso é muito relevante, já que é uma parte aqui da reciclagem de portfólio, que acabou gerando também o nível de alavancagem, fora as questões do impacto da pandemia, mas é super importante porque parte da recuperação do fundo está diretamente relacionada a um ativo desse porte. Tá? E conforme fato relevante publicado em novembro, a gestora está em tratativas com um investidor para venda de parte do portfólio. Então, aqui a gente está falando de 4 ativos, a gente tem algumas lajes no iTower, temos algumas lajes no FL Plaza, Box, tá? E são essas as principais participações que a gente pretende vender. Então, é uma venda parcial, mas de uma geração de valor
importante no limite que a gente pretende reduzir o nível de alavancagem, com isso trazer um maior equilíbrio para o fundo, para que ele possa continuar aí na busca de valoração do portfólio remanescente após esse deal, o que será super importante aí para o reequilíbrio financeiro e da estrutura de capital do fundo. Em relação aos indicadores, já comentado, a dificuldade realmente na absorção de áreas, a gente tem um nível de estoque nas diferentes regiões bem grande, e esse nível de estoque, de oferta, acaba gerando uma pressão baixista e dificulta também essa velocidade. As empresas acabam aumentando o leque de pesquisa, e isso também aumentou muito vamos colocar esse lead time de locação. Então, todo o processo, desde do primeiro contato até o fechamento, ele passa por essa concorrência maior. Então, isso tem tornado as coisas mais lentas, mas isso. O segmento ele vem variando, a gente vem vendo um aumento na busca de áreas, as empresas dentro da flexibilidade que estava muito absoluta, já vem buscando novamente esse presencial, com algum mix de híbrido, mas já trazendo e chamando, porque de fato a atividade normalmente depende dessa interação para maior sinergia das equipes. No próximo slide, a gente traz o resultado do fundo e distribuição média por cota. Então, obviamente, o resultado ele vem caindo em cima dessa questão do nível de vacância e também dos términos dos prêmios de locação, principalmente do FL Plaza. Então, aqui é uma relação direta mesmo com o status atual do portfólio, e isso tem impactado naturalmente as distribuições de rendimentos. No próximo slide, a gente traz a evolução por cota. Então, esse segmento, no geral, é um segmento que sofreu bastante nos diferentes choques que a gente viu aí ao longo dos últimos anos, a nível de precificação no secundário. Hoje, um retorno na casa de menos 36%, bastante estressado pela situação, não só do fundo, mas como do setor de lajes como um todo, que sofre bastante aí com os efeitos da pandemia e do pós-pandemia. A nível patrimonial, isso vem também respondendo diretamente. Você acaba tendo que projetar de forma conservadora vacância, custos de vacância e esse processo, né, de locação maior. Então, tudo isso reflete numa redução no valor patrimonial dos ativos dentro aí do período de cada foto que é tirada para fechamento das demonstrações financeiras. Em relação a volume de negociação, uma redução pequena de 2% em relação ao volume diário do último trimestre, valor de mercado em R$ 45,90, cerca de 39% inferior ao valor da cota patrimonial. Então, de fato, um secundário descontando mais, neste momento, o valor do fundo. Por fim, detalhamento do portfólio. Então, a gente traz aqui a distribuição da receita por locatário, o FL Plaza ganhando cada vez mais robustez e participação dentro do portfólio. Setor de atuação, a gente tem uma distribuição interessante, comércio eletrônico, serviços financeiros. A gente já teve, por exemplo, uma concentração de serviços financeiros muito elevada, e ela também teve um impacto na pandemia relevante. A gente teve entregas, por exemplo, de Cielo. Então, tivemos, claro, uma compensação de multa, mas isso acabou depois impactando no nível de vacância. Então, quanto maior aqui o equilíbrio nesse rebalanceamento do portfólio, melhor, e a gente vem alcançando isso ao longo do tempo. Por fim, a gente tem contas a pagar, todo mês a gente traz uma atualização dele na lâmina mensal, as diferentes séries e CRIs, e como o Carrasco colocou, a prioridade do time de gestão é, de fato, girar parte do portfólio para poder reduzir esse nível de alavancagem, esse contas a pagar. Com isso, a gente finaliza a apresentação, volta a palavra para o Carrasco e também time de RI para a gente verificar se tem alguma dúvida ainda remanescente. Muito obrigado.
Obrigado, Lucas. Obrigado, Felipe. Obrigado a todos pela presença. Fomos pontuais aqui, terminando exatamente às 11 horas. Eu e o Felipe respondemos aí as perguntas que foram colocadas no chat ao longo da apresentação. Portanto, aí não havendo mais perguntas, a gente encerra por aqui. Agradece a participação de vocês e deseja a todos um ótimo dia. Até o próximo trimestre. Obrigado e abraço. Muito obrigado. Bom dia a todos.